Vamos começar com a verdade mais poderosa e talvez mais ignorada sobre a vida espiritual. Deus não apenas te observa, Ele te escreve. Enquanto você caminha, decide, fala, ama ou fere. Há registros sendo feitos. O céu é um tribunal vivo e cada pessoa tem sua história anotada diante do trono. Apocalipse 20:12 revela que, além do livro da vida, existem livros das obras, abertos diante de todos no dia do juízo. Isso significa que não estamos apenas vivendo, estamos sendo registrados. Cada escolha feita com fé, cada renúncia silenciosa, cada atitude de amor, cada oração sincera, cada perdão dado, tudo é anotado. Mas o oposto também. Omissões, rebeldias, negligências. O invisível está sendo escrito. E mais do que isso, continua sendo escrito. Você está escrevendo agora, enquanto assiste a este vídeo. Essa verdade deveria estremecer nosso coração. Não por medo, mas por reverência. Imagine que há um escriba espiritual, um anjo, acompanhando a sua caminhada. Ele não registra seus títulos, cargos ou fama, mas suas obras. O que você faz quando ninguém está vendo, as decisões difíceis que você tomou por amor a Deus, o sim que você disse quando tudo em você queria dizer não, o não que você manteve quando tudo te empurrava para o sim, a fidelidade nos bastidores, a oferta escondida, o perdão que sangrou. Esses são os verdadeiros registros. E se hoje você sente que está longe, que errou demais, ou que seu livro espiritual está manchado, respira. Deus ainda está escrevendo. Ainda há páginas em branco, ainda há tempo de reverter capítulos, ainda há espaço para redenção, cura, recomeço. Nada está fechado enquanto você está vivo. O que o céu está escrevendo agora sobre você pode ser um testemunho glorioso. A Bíblia diz que Ana foi lembrada pelo Senhor e sua oração silenciosa foi registrada no céu. 1 Samuel 1:19. Paulo fala em Filipenses 4:3 sobre aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Davi declara que todos os seus dias estavam escritos no livro de Deus, antes mesmo que existissem. Salmo 139:16. Isso revela que o céu não apenas observa, o céu arquiteta, acompanha e escreve. Não é só no final que os livros se abrem, eles estão sendo escritos no meio do processo. Agora, neste segundo. E o que está sendo escrito depende de como você responde às pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que têm peso eterno. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comenta aqui. Senhor, escreve sobre mim uma história de fé. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e leva esse alerta espiritual a quem precisa ouvir. Compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há tempo, que o céu ainda não encerrou a obra. E se inscreva para receber mais conteúdos como este, porque nos próximos blocos vamos entender os 3 principais livros celestiais e como suas páginas revelam o seu propósito eterno. E como o Espírito Santo quer te ajudar a escrevê-las com excelência. A Bíblia revela de forma surpreendente que existem pelo menos 3 tipos de livros celestiais diretamente conectados à nossa vida espiritual. O primeiro é o mais conhecido, o livro da vida, onde estão registrados os nomes daqueles que entregaram sua vida a Cristo, que creram com fé e permaneceram firmes até o fim. Apocalipse 21:27 afirma que nela jamais entrará algo impuro, mas apenas os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse não é apenas um nome num registro, é um selo de pertencimento, é uma inscrição de herança, é o passaporte para o reino eterno. Mas além desse livro, que define o nosso destino eterno, existe um segundo livro menos falado, o livro das obras, citado em Apocalipse 20:12. E esse livro é o que tem sido escrito continuamente. Ele revela o que fizemos com o tempo que nos foi dado,
O que fizemos com os dons que recebemos, ele mostra se vivemos para a glória de Deus ou para alimentar o ego, se escondemos talentos ou multiplicamos para o reino. Esse segundo livro é profundamente confrontador. Porque nele não basta apenas ser crente, ele trata de como você viveu a fé. Jesus disse em Mateus 16:27 que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. A graça nos salva, mas as obras revelam a maturidade da salvação. E por fim, há um terceiro tipo de livro, o que Malaquias 3:16 chama de livro das memórias. E aqui está uma revelação preciosa. Esse livro guarda tudo o que foi feito com reverência ao Senhor. Está escrito: então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Isso significa que até as conversas espirituais, os conselhos de fé, os desabafos santos entre irmãos, são registrados como preciosidade. Esse livro registra aquilo que muitos acham pequeno, mas o céu vê como ouro refinado. Pare e pense comigo. Quantas vezes você achou que ninguém te viu orando, que ninguém valorizou seu jejum, seu esforço, sua fidelidade nos bastidores? Quantas vezes você sentiu que sua oferta foi pequena demais para ser notada? Pois saiba, o livro das memórias está sendo escrito. Nada escapa do olhar do Eterno. Cada lágrima derramada por um filho, cada renúncia feita por amor, cada clamor por libertação, cada oração em silêncio pelo esposo ou esposa, cada vez que você negou o pecado para honrar a Deus, isso está sendo registrado. E tudo isso será lembrado por Deus no tempo certo. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquece da obra de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Esse versículo é um lembrete poderoso de que o céu não tem amnésia. Deus não ignora o que o mundo esquece. Ele anota o que os outros não veem. E é por isso que você precisa continuar assistindo, porque no próximo bloco vamos entender como esses registros influenciam diretamente o seu propósito, a sua guerra espiritual e até mesmo o silêncio de Deus em certas áreas da sua vida. Já comenta aqui se você sabia que existia um livro das memórias e compartilha esse vídeo com alguém que se sente esquecido por Deus, porque talvez ele não esteja esquecido. Ele esteja sendo escrito. E se esse conteúdo está te edificando, se inscreve, ativa o sininho e já deixa seu like agora. Isso fortalece o canal e ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Talvez você esteja enfrentando batalhas que não consegue explicar, portas fechadas sem motivo aparente, silêncio espiritual prolongado, sinais de que algo no mundo invisível está em movimento, mas sem clareza do que está travando sua vida. E a verdade bíblica é que muitas dessas guerras estão diretamente conectadas ao que está, ou não está, sendo escrito a seu respeito nos livros celestiais. Em Daniel 10, 12 e 13, vemos o anjo Gabriel dizendo que a resposta à oração de Daniel foi enviada no primeiro dia, mas foi retida por 21 dias por uma batalha espiritual invisível. O que isso nos ensina? Que há registros no céu que liberam movimentações na terra. Há promessas escritas que só se manifestam quando nossa vida está alinhada com aquilo que o céu deseja registrar. Em outras palavras, você não precisa apenas orar. Você precisa viver de forma que Deus tenha liberdade para escrever sobre você aquilo que ativa a promessa. Você já parou para pensar que Deus não vai escrever algo sobre você que você mesmo está negando com suas atitudes? Que talvez Ele queira liberar um novo capítulo, mas seu comportamento está impedindo a caneta divina de se mover? Hebreus 10:7 declara: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso mostra que existe um livro onde o plano de Deus está escrito.
Mas é necessário alguém disposto a viver esse plano. Quando você resiste ao processo, você atrasa o capítulo. Quando você se esconde da missão, o parágrafo estagna. Quando você se perde nas distrações, a página se embaça. Mas quando você diz sim, mesmo com medo, quando você decide obedecer mesmo sem entender, o céu continua escrevendo com tinta viva, com letras que brilham na eternidade. E então aquilo que estava travado começa a se mover. Aquilo que parecia adiado começa a ser ativado. Entenda, o propósito de Deus não é um conceito abstrato, é algo real, vivo e em andamento nos céus. Jeremias 1:5 nos mostra que Deus já nos conhecia antes do ventre e já nos havia consagrado, ou seja, havia um plano, mas esse plano precisa ser aceito e vivido. Quando você vive de forma distraída, sem temor, você pode estar escrevendo capítulos vazios. Páginas que o céu não pode preencher com glória, porque não há correspondência da sua parte. Mas quando você desperta para essa realidade, quando você diz, Senhor, escreve sobre mim o que quiseres, mas me ajuda a viver isso, algo muda. A guerra espiritual que antes te travava começa a perder força, porque você deixa de lutar contra e passa a cooperar com o plano eterno. Os livros se tornam aliados. A palavra se cumpre e você passa a viver não apenas com fé no coração, mas com propósito no espírito. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui. Escreve, Senhor, a tua vontade em mim. E não saia do vídeo, porque no próximo bloco vamos falar sobre como reescrever capítulos, como recuperar páginas manchadas e como o Espírito Santo pode ativar novamente o que parecia apagado. Curte agora esse vídeo, envia para alguém que precisa entender que o livro da sua vida ainda está aberto e se inscreve se ainda não fez isso. Deus está pronto para escrever um novo tempo, mas Ele espera que você entregue a caneta. Vamos juntos até o fim, porque o que vem agora é ainda mais profundo. Se você chegou até aqui com o coração quebrantado, talvez esteja pensando, mas e se o que já foi escrito sobre mim estiver sujo? E se eu desperdicei capítulos inteiros? E se eu falhei demais? Deixa eu te dizer algo que o inferno não quer que você descubra. Deus é especialista em reescrever histórias quebradas. Isaías 43:25 nos revela o coração do Pai. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Ele não apenas perdoa, ele apaga. Ele não apenas apaga, ele recomeça. O diabo é o acusador que vive te lembrando das páginas antigas, mas o Espírito Santo é o autor que te convida para escrever páginas novas, páginas com lágrimas curadas, com decisões firmes, com obediência redentora. E se você hoje se arrepende sinceramente, saiba, o céu se move por corações quebrantados. Talvez sua história esteja marcada por vícios, abandono, mágoas, traições, decisões erradas, mas isso não define seu final. Jesus foi especialista em mudar destinos. A mulher samaritana, com 5 relacionamentos fracassados e desprezada socialmente, teve seu capítulo reescrito em João 4. A mulher adúltera, condenada pelos fariseus, ouviu da boca de Jesus: vai e não peques mais. E ganhou uma nova chance. João 8. Pedro, que negou o mestre 3 vezes, foi restaurado diante de uma fogueira semelhante e chamado para apacentar o rebanho. João 21. E Paulo, o perseguidor, se tornou o maior autor do Novo Testamento. Todos tinham páginas manchadas. Todos foram transformados. Todos provaram que Deus não se prende ao rascunho. Ele escreve histórias com o sangue da graça. Essa é a sua oportunidade. Se você sente que perdeu tempo, que desviou do plano, que se afastou de quem você era, não se desespere. A mão do autor ainda está estendida. Você não está morto. Enquanto há fôlego, há história. Enquanto há arrependimento, há correção. Enquanto há entrega, há renovo. E sabe o que mais?
Às vezes, as páginas mais gloriosas são aquelas escritas após o arrependimento mais profundo. Davi pecou gravemente, mas foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu de forma real, não superficial. Ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51:10. Faça essa oração agora. Deixe o Espírito Santo tocar as partes que você esconde. Deixe ele apagar sem dor, curar sem pressa, restaurar sem culpa. E se isso está tocando seu coração, comenta aqui agora: Espírito Santo, reescreve a minha história com tua vontade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma nova página. Deixe seu like, se inscreva e não vá embora ainda, porque agora vamos orar juntos e eu vou liberar sobre você uma ativação espiritual para que esse novo capítulo seja escrito não com tinta emocional, mas com fogo do Espírito. E logo depois da oração, vou te fazer um convite importante, uma decisão que pode selar esse novo tempo na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença santa e dos Teus livros eternos, nós nos prostramos agora. Pai, reconhecemos que muitas vezes escrevemos capítulos que não Te agradaram. Palavras impensadas, escolhas precipitadas, pecados ocultos, promessas não cumpridas. Mas te pedimos neste momento, com todo o nosso ser, reescreve nossa história com tua graça. Onde houver erro, coloca correção. Onde houver dor, derrama consolo. Onde houver silêncio, fala com tua voz mansa e poderosa. Que os livros do céu voltem a registrar fé, entrega, obediência e amor verdadeiro. Apaga, Senhor, com o sangue de Jesus, tudo o que não te glorificou. E começa hoje uma nova página em nós. Espírito Santo, toca agora cada vida que ora comigo. Vai além das palavras e invade as emoções mais profundas. Onde houver trauma, cura. Onde houver confusão, traz direção. Onde houver paralisia espiritual, sopra o teu vento. Que os anjos escreventes voltem a registrar momentos de consagração, jejuns secretos, orações genuínas, atitudes santas. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem sinta agora que não está esquecida, mas que está sendo escrita por ti. O Senhor não terminou. O livro está aberto e ainda há um final glorioso preparado para aqueles que te buscam com sinceridade. Que cada vida aqui se torne uma carta viva, lida, sentida e testemunhada pelos que a cercam. E agora eu profetizo que novos capítulos espirituais se abram na sua vida a partir de hoje. Que o que estava travado flua, que o que estava bloqueado se abra. Que as páginas antigas sejam fechadas com cura e que a partir deste vídeo algo novo comece a ser registrado nos céus. Que você tenha consciência eterna, que viva com temor e alegria, que seus dias sejam escritos como resposta à oração. Senhor, escreve sobre mim a tua vontade, e que a partir de hoje você nunca mais viva como alguém que anda no escuro, mas como alguém que sabe, o céu está escrevendo e eu quero viver para ser lido por Deus. Se você orou comigo com fé, escreve aqui nos comentários: Amém, meu novo capítulo começa hoje. Isso sela sua decisão e fortalece outros que também precisam declarar o mesmo. E agora, ouça isso com atenção. Se essa mensagem tocou seu coração, eu quero te fazer um convite. Aprofunde ainda mais essa jornada com Deus através do meu livro Você é o que você declara. A palavra na sua boca tem poder criativo. Esse livro vai te ajudar a alinhar sua linguagem com o que o céu está escrevendo, a declarar verdades bíblicas com fé e a viver com consciência espiritual todos os dias. Não é apenas leitura, é ativação. Clique agora no link abaixo e garanta o seu. E se você quer continuar mergulhando nessa dimensão espiritual, assista agora ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Continue abençoado, eu te vejo lá. Porque sua jornada com Deus não termina aqui. Ela está só começando.